Eu já volto, tá bom? Olá, mulheres de Deus. Eu falo mulheres porque é o clube da Luluzinha aqui, né? Tem um ou outro aí, se manifeste agora, o cálice para sempre, né? Paz do Senhor a todos. Que bom estar aqui com vocês, pessoal. Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu tô sentindo uma presença de Deus tão gostosa. Uma paz de Deus tão gostosa, porque eu costumo entender o seguinte: Deus sempre vem. Às vezes ele vem como uma brisa suave, às vezes ele vem como uma tempestade, mas Deus sempre vem. E Deus veio ao meu coração durante hoje, o aniversário do Projeto Girassol, como uma brisa suave. Eu não sei aí do outro lado. Às vezes você sentiu ele como a tempestade forte, estremeceu dentro de você, mas aqui na Califórnia, deixa eu ver que horas são. 5h15 da tarde, eu sinto o Espírito Santo como uma brisa suave. E eu queria que você, se você por acaso não sentiu ainda, se você pode, feche os seus olhos comigo por alguns segundos. Se não, tudo bem, eu sei que tem algumas pessoas trabalhando, dirigindo, mas feche seus olhos comigo por alguns segundos. Se você fala em línguas, eu queria que você falasse em línguas agora. Fale a língua dos anjos. Deixe o rio fluir por alguns segundos. Deixe o rio fluir, porque esse rio está fluindo no meio de nós. Ore canta labaço contora labas. Flui de Deus. Flui Espírito Santo. Flui recantara labassure lamas. E cantora lamasso contora labasse cantora lamas. E cantora lamasso contora lamas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Vem comigo aí. Aquilo que parecia possível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Deus, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estamos aqui, Senhor, na sua presença, ligados em um só corpo, uma só igreja, um só Cristo que foi morto, hoje está ressuscitado à direita do Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade, Senhor, na vida de cada um que está aqui.
nas famílias, nos lares, para mudar a história, para fazer o impossível possível, porque tu és Deus e nós somos obra de suas mãos, obra de suas mãos. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, fale em línguas nesse momento, deixa eu fluir. Ore canta lama su, lama. Ele canta lama su, Espírito Santo, Espírito Santo. Sem ele nós não poderíamos fazer nada. Sem ele nós não podemos fazer nada. Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidas. Ele é o motivo de nós estarmos aqui juntas. Ele é o imã que nos conectou, todas nós, em países diferentes, em lugares diferentes do Brasil e do mundo. Como isso poderia acontecer? É só porque ele quis. E se Deus quer, quem é alguma coisa para falar o contrário do que Deus fala? Se ele quis, as coisas acontecem. Irmãs, ele quer fazer isso e muito mais nas nossas vidas. Não para nossa glória, não para nossa honra, porque eu vou falar um negócio para vocês. Quem é a gente na fila do pão, gente? Quem é a gente na fila do INSS? Quem é a gente para ser alguma coisa? Nós somos obra de suas mãos. E por essa graça imerecida que nós estamos aqui, pessoal. Eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Esther. Eu tenho 29 anos. Eu sei, não parece, né? Parece que eu tenho 16. Ore para Deus conservar esse rosto assim, irmãs, porque eu já comecei no Botox. Eu tenho que confessar a vocês. Eu tenho 29 anos, moro aqui na Califórnia. Tenho um filho chamado Moisés, de 4 anos de idade. Sou casada com o pastor Mateus. E pela graça de Deus, coisas que só Ele explica, nós plantamos uma igreja e estamos aqui há 4 anos na cidade de El Sobrante. Deus tem feito coisas maravilhosas, coisas que não dá nem para explicar. E eu conheci a pastora Jaque na conferência da apóstola Cláudia aqui na Califórnia. Foi tremendo aquele dia, gente. Eu conheci umas labaredas de Jesus que tá aqui. Pastora Luciana, meu Deus! Meu Deus, eu ouvi o testemunho dela falando que não gostava da voz dela, eu fiquei até chateada, porque a primeira coisa que me impactou quando essa mulher começou a pregar naquela noite foi o timbre de voz dela. Eu falei, que voz é essa? Que oratória é essa? Eu admiro muito quem fala bem. Eu vim de uma família de músicos, de jornalistas. Isso me encanta. E, gente, eu fiquei apaixonada não só pela oratória, a voz dela, a personalidade, mas que unção. Que unção. Eu não quero tomar muito tempo aqui, aliás, por favor, já que se eu estiver falando demais, pode brigar comigo. Eu sou a sua serva, ok? Ok, ok. Mas eu tenho que contar, gente. Eu tenho que contar pra vocês. Porque se a gente não conta, como que as pessoas vão saber, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão ter a fé delas ativada se você não conta o testemunho que Deus está fazendo na sua vida? Vamos começar por aí. Ah, mas eu conto o testemunho da minha avó, Terezinha. Não, não é pra contar o testemunho da avó Terezinha. Conta o que Deus tá fazendo com você. Ah, mas o meu não é tão legal quanto o da minha avó. E daí? Mas Deus tá fazendo. Não é tão legal às vezes na sua cabeça, mas pra alguém ela precisa escutar aquilo. E eu sinto o Espírito Santo me levando nessa direção e eu vou falar, eu vou falar. Então, meninas, naquela noite, quando a pastora Luciana estava pregando, ah, acho que a apóstola Cláudia chamou eu e uns irmãos lá para cantar, e eu subi no púlpito, se eu não me engano, e aí ela pregou sobre gerar. Aí eu virei para ela assim, desesperada, quase chacoalhei essa mulher, falei assim: eu quero gerar, mas não que eu quero ter filhos, gente, eu tenho um só, para mim tá bom, só se Deus quiser, né? Aí ela me abraçou. Ela falou assim: você já está gerando. Gente, na hora que ela me tocou e ela me abraçou, sabe quando você não consegue ficar de pé?
eu caí, a força da minha perna sumiu. E eu, para a glória de Deus, eu sou criada no Evangelho, eu sou filha de pastores, de igreja pentecostal, da Assembleia de Deus. Eu vi muito sobrenatural de Deus, mas nunca tinha acontecido comigo isso antes. De perder a força da perna e realmente cair no espírito. Eu já vi isso acontecendo, mas nunca tinha acontecido comigo. Que presença maravilhosa naquela noite, que conferência maravilhosa. By the way, pastora Cláudia, por favor, quero datas, trabalho com números, ok? Para reunir essas brasas aqui na Califórnia, que a Califórnia precisa de vocês, gente. Essa terra aqui é muito seca. Ô, terra seca, mas se Deus decidiu plantar a gente aqui, amém, né? Amém. Mas venham pra cá, estamos esperando vocês. E eu saí daquele culto, daquela conferência lá feliz, conheci a pastora Marta, conheci outras queridas que estão aqui, que eu já conectei no WhatsApp. E Deus não tem por acaso com Deus, né? E estamos aqui por isso. Eu indo embora, saindo de Sacramento, voltando para El Sobrante, que é o quê? 1 hora de viagem, dependendo do trânsito, né, apóstola Cláudia? Eu já chegando em São Paulo, perto de casa, minha mãe me liga. Eu achei estranho, minha mãe mora em Santo André, São Paulo, tarde. Esther, sua prima tá na UTI, a Ariane. Não sei por que deu uma hemorragia nela. Ela tava postpartum de 1 semana? 2 semanas? Ela postpartum. Esther, levanta um clamor aí agora. Meu Deus, irmãs. Eu pensei assim, gente, eu saí carregando uma chama daquele culto. Essa chama, meu corpo ainda estava chacoalhando. Isso acontece agora. A pregação é de gerar, de ventre. Eu virei na pastora Cláudia e falei, eu preciso. Eu caí. Ela falou, você está gerando. E agora isso acontece com a minha prima lá no Brasil. Ah, mas eu não tô entendendo nada dessa guerra, mas eu entendi uma coisa, eu vou entrar pra guerrear. Irmãs, eu entrei pra guerrear. Colocaram eu no speaker, no alto-falante lá dentro do hospital, pra minha prima escutar. E a gente começou a clamar, 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 clamar. E o fogo desceu naquele hospital, e o fogo desceu nesse carro. A gente voltando de Sacramento. Deus operou um milagre na vida da minha prima. Eu não sei como, gente, mas ela está de pé, ela está bem. Deus permitiu ela passar num vale terrível, terrível. Mas foi tudo para honra e glória do Senhor. E nada é por acaso. Hoje você escuta uma palavra aqui que te exorta, às vezes até desconfortável, que te dá aquele sentimento, né, agridoce, mas às vezes você escuta uma palavra de encorajamento que daqui 1 hora você vai ter que pôr em ação. Ou daqui 1 segundo você vai ter que pôr em ação. E Deus trabalha assim, ele não trabalha conforme o relógio do humano. Não, ele trabalha no tempo dele, no propósito dele. Que coisa maravilhosa! 1 mês depois daquela conferência, eu estava em outra igreja aqui da região do Pastor Alberani, na cidade vizinha. Era um culto, eu não fui convidada para nada, eu só fui cultuar. Gente, eu adoro ir para culto. Nossa, crente igrejeira é eu. Que pena que na Califórnia não tem tanta igreja. Mas eu fui criada de um jeito que, assim, minha mãe trabalhava e estudava, ela gosta muito de estudar. E o meu pai sacrificou para criar eu e minha irmã. Então, todo dia da semana, enquanto minha mãe estava na faculdade, meu pai colocava o violão nas costas e a gente caçava um culto. Não tinha que ser culto da igreja dele, daí que ele é pastor. A gente caçava um culto. Então, eu amo culto, eu amo igreja. Eu tava lá, enfiada no culto do pastor Alberani. Aí, de repente, no final do culto, um menino aleatório que eu nunca vi na minha vida chegou assim: Ah, dá licença, pastor, eu preciso entregar algo de Deus pra você. Eu, por favor, go ahead, fala. O Senhor mandou eu te dizer que é pra você ficar tranquila, que você vai dar frutos. Aí, naquele momento, eu lembrei a palavra, aquilo que aconteceu com a minha prima. Falei, amém, glória a Deus, eu recebo a confirmação. Ele, não se preocupa, que você acha que às vezes você não tá dando frutos, eu já vejo frutos. Tão demorando porque são frutos bons. Não são muitos, mas são frutos bons. Irmãos, é o que nós temos vivido aqui em El Sobrante. A igreja é pequena, a igreja de imigrante é pequena. Nós temos 20, 30 pessoas. No grupo do WhatsApp da igreja tem 50, mas cadê os 50? Nunca vi. Nunca vi, talvez no culto da virada. E é o que tem acontecido. Às vezes o coração entristece de ver 1, 2 na igreja, 5, só aquela mesma família. Mas os frutos são bons. Os frutos são bons.
Você olhe para o seu lar, olhe para o seu ministério. Às vezes você é líder de jovens, líder de irmãs, pastor de igreja, líder de ministério. Tem algo que Deus entregou nas suas mãos e você fala assim, mas caramba, nem é tudo isso, tá pequeno, podia ser mais, tá demorando muito. Cuida do que o Senhor te deu nas suas mãos, cuida com carinho. Pode não ser muitos frutos, pode ser um só, mas cuida com carinho. O Eterno falou assim: Tó, é seu, cuida. É meu que eu coloco na sua responsabilidade. Cuida com carinho. Eu olho para cada ovelhinha, para cada família com carinho. Eu falo, poxa, como eu queria ter a igreja lotada. Eu vou ser hipócrita falar que não? Queria, irmãs. Queria. Mas eu pastoreio com amor as ovelhinhas que estão ali. Então, cuida com amor, com carinho aquilo que Deus já colocou na mão de vocês. E eu sei que o Senhor vai colocar muito ainda. Nossa, a Esther nem abriu a Bíblia ainda. É verdade, eu não gosto disso. Então, vamos lá abrir a Bíblia, mas eu ainda tenho outras coisas para falar, porque o Espírito Santo está me levando em uma direção e eu tenho que ser muito obediente. Alguém pode, por gentileza, ler para mim o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7? 2 Coríntios 5, 7. E já esquentou aqui no meu quarto, gente. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Só até aqui? Só até aí. Amém. Eu acredito que a maioria de nós somos familiares com esse texto. Somos cristãos, então eu não preciso entrar no mérito do texto, da explicação. Esse é o meu texto base. E o que eu pedi para o Espírito Santo para me dizer era justamente isso, Senhor. Eu, eu quero saber o que que eu vou falar na Bíblia. E na hora o Senhor ia me inspirar. E foi essa passagem que ele me deu. Ele falou: Esther, diga ao povo para andar por fé. Diga ao povo para andar por fé, não anda por vista. Então, irmãs, cuidado, porque o nosso homem interior, o almático, o normal, ele quer andar por vista. A gente já anda caminhando com maior cuidado para não cair. Eu lembro quando eu estava grávida, eu tomava maior cuidado para andar devagar, não cair, tinha medo de cair. O ser humano tem medo no caminhar, a gente vai devagarinho. E parece que conforme a idade vai chegando, eu tô quase chegando nos 30, gente. A gente fica com mais medo de cair ainda, porque diz a minha mãe que quando você vai ficando mais velho, você leva um tombo, é problema. Ela fala que gripe para velho e tombo para velho é problema. Então eu tomo já maior cuidado. E a gente fica naquela coisa, às vezes, meio engessado para andar. E no nosso espiritual, muitas vezes o inimigo nos ataca para que nós nos engessemos e não caminhamos por fé. Porque quando a gente caminha por fé, aí o milagre acontece. Aí os sinais e as maravilhas nos acompanham. E eu acho lindo que é o que nós temos em comum todos aqui que eu já percebi. A gente tem fome e sede do sobrenatural de Deus. Eu quero ver, né? Lembra aquela música da Cassiane? Eu quero ver o coxo andar, eu quero ver. Não sei, eu quero, eu preciso. Tipo, dai-me filho, senão eu morro. Me deixa ver, Senhor, senão eu morro. Porque eu nasci pra isso. Eu não presto pra nada mais. Eu não presto pra nada. Eu presto pro Senhor, pra sua obra. Eu quero ver, vocês querem ver. Como a gente vai ver então? Faz assim comigo, se você pode, assim. Você já viu um meme de um cara que fica assim? Como? Andando por fé. É sendo maluco mesmo. Ah, tô nem aí que o povo fala, ah, Esther, aquela menina. Fala mesmo, ó. Tô nem aí, eu sou maluca. Deus gosta dos malucos. Deus gosta daqueles que não dá pra explicar. Por quê? Eles não têm medo de viver pela fé. Eu não tenho medo de viver pela fé. Quando eu fico com medo, aí eu vejo é a minha carne. Ah, só carne sem vergonha. É tu, né? Que tá com medo. Mas a gente sente sim. Pensa no meu caso, gente. Tenho 29 anos de idade. Moro na América. O povo vem aqui para fazer dinheiro, guardar o dinheiro e ir embora. Deus me trouxe aqui porque minha mãe veio abrir uma igreja como missionária. Eu decidi ficar. Você decidiu ficar, Esther, para uma vida melhor? Eu decidi ficar para fazer a obra. Vocês imaginam quantos olhares eu recebo? Quantos comentários eu recebo e às vezes eles chegam como dardo no meu coração? Eu já ouvi, você é um desperdício. Numa empresa que eu pedi pra sair daquela empresa. Eles me contrataram, eles me sugavam até o último.
Em uma das reuniões, eu fazendo o meu melhor, ela falou assim: você é um desperdício, você não pode trabalhar pra gente e pra sua igreja. Você tem que decidir se você é pastor ou se você trabalha nessa firma. Eu virei pra ela e falei assim: mas, ô, Carla, eu tô aqui pra pagar o meu aluguel. Você é dona da companhia? Eu tô prestando um serviço pra você, mas eu tô aqui pra pagar meu aluguel, porque eu tô aqui pra fazer a obra. Irmãos, Deus fechou as portas, eu tive que sair daquele lugar. Meu esposo também ficou sem trabalho. Eu tenho um filho pequeno. Graças ao bom Deus que eu moro junto com a família. Eu tenho meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado. A gente trabalha na vida de imigrante, mas a gente vive é da obra. Como que você vai viver da obra na América? Nem eu sei, gente. Nem eu sei. Eu não consigo explicar. Às vezes eu me sinto uma falha, eu me sinto vulnerável, eu sinto que a minha vida tá passando e, meu Deus, o que vai ser da minha aposentadoria? Mas eu caminho por fé! Eu Aleluia. caminho por fé! Os apóstolos também caminharam. Os que vieram antes de nós também caminharam. Você precisa caminhar também. Caminha por fé, irmãs. Caminhem por fé que o Senhor vai continuar sendo a provisão. A provisão do ontem foi para ontem, do amanhã. Aí vamos fazer o seguinte, não pensa nisso. Vamos fazer um combinado? Não pensa. Não pensa no amanhã, não. O que que a Bíblia diz? O amanhã cuidará de si Mesmo. mesmo. O ser humano sofre por antecedência. Se eu sofro aqui por antecedência. Gente, eu tô pregando pra mim mesmo, vocês não estão entendendo. Se eu contasse os BO pra vocês, eu tô pregando pra mim mesmo, mas recebe aí do outro lado. É que a espada sempre corta aqui e depois chega lá depois, né? Do outro lado. Então, recebe aí do outro lado. A providência da manhã, Deus proverá. Deus proverá. Vamos lá, Isaac. Vamos pra um hiking, pra caminhada com o papai. Vamos lá, só vai. O quê? O altar tá aqui. E o sacrifício? Então, né, querido? Sabe o que é um negócio? Imagina o coração de Isaac. Quantas vezes o Senhor nos coloca nessa caminhada? Vem, filha, caminha comigo aqui essa milha. Senhor, mas o que que vai acontecer nessa caminhada? Eu tinha que ter levado uma barrinha de cereal, uma proteína, um whey, um energético. Eu não sei se vai dar certo. Deus fala, só vem. E a gente vai, irmãs. A gente vai. Se for necessário, Deus envia o corvo. Se for necessário, Deus envia a viúva, prepara um quarto. Ele prepara. Por que que a gente anda tão afobado, tão preocupado com amanhã? Aí você tá cheio de preocupação do hoje e não consegue andar por fé. Porque quando você anda por fé, você tá lá na rua, no supermercado. Aí você vê alguém e você fala: Nossa, será que Deus quer falar alguma coisa pra essa pessoa? Se a sua cabeça tá no agora, Deus te usa no agora. Se a sua cabeça tá lá no amanhã, como que Deus vai te usar no amanhã se o amanhã não chegou e o amanhã é dele? Pensa comigo. A gente é útil pra Deus no agora ou no amanhã? O amanhã é dele. Eu estou me esforçando, irmãs, pra viver no agora e ver o que eu posso ser útil pro reino agora. Ah, ok. Tem culto sexta-feira, 7h30 da noite, na igreja onde eu tô pastoreando. Tem estudo bíblico 7h30 da noite. Tem culto sexta e domingo. Lá eu sou útil. Tá, e o resto dos dias? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Foi caminhando dessa forma que, de repente, na igreja que nós sobrealugamos, nós caímos na graça do pastor americano, que é dono da igreja. Ele sabendo da minha situação imigratória, que eu ainda não estou com a minha cidadania, eu ainda não estou com o meu green card, eu vou estar logo, logo. Um, aquela palavra que não veio agora, é longo o processo, é longo, vai chegar, mas demora muito. Eu sem o work permit, a permissão de trabalhar, ele sabe, o americano sabe. Ele falou, Esther, eu quero que você dê aula de redes sociais na escola. Eu tô com um projeto e você é a pessoa. Quem sou eu? Eu sou uma menina que faz vídeo lá no YouTube, que tem 5 visualizações de vez em quando, tá? De vez em quando acontece um negócio lá, dá 1.000, uma coisa aleatória, mas eu faço porque eu sei que Deus mandou eu fazer. E aí, de repente, alguém reconheceu e me colocou lá dentro da escola para ganhar um salário. Não é muito, irmãos, mas é o maná que eu preciso pro tempo de agora. É o maná que eu preciso pro tempo de agora. É o que tá me ajudando agora. E de repente, um profeta ligou.
Um profeta ligou, não faz muito tempo, faz um mês. Falou, Esther, eu vejo um certificado chegando aí nas suas mãos, eu vejo você perto de crianças e Deus manda te dizer que ele vai abrir uma porta numa escola. Amém, ele não sabe nada da minha vida. Eu falei, bom, especialização. Quando Deus fala uma coisa, irmãos, geralmente ele sempre fala sobre algo que já está acontecendo, uma confirmação, algo que a gente já sabe. Nós que caminhamos com o Senhor, amém? Nós que estamos em obediência. E aí, Deus me deu a palavra. O que que eu fiz com a palavra? Eu fui pensar, o que que Deus já me falou em relação a isso? O que eu posso fazer para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida? Me lembrei do meu TCC da faculdade que eu não terminei. A única coisa que me faltava para pegar o meu bacharel era o bendito do TCC, porque eu estava com muito medo. A minha não é supervisora, eu esqueci a palavra em português e piorou em inglês. A pessoa que via o meu TCC, a minha tese é a minha mãe. Então eu tenho muito medo da minha mãe, porque ela tem 5 faculdades, ela é doutora, e eu sou filha dela, a pressão é grande. Eu não consegui terminar, porque quando tava quase pronto, corrigi isso, corrigi isso, corrigi isso, corrigi isso. E a vida acontecendo, deixei pra depois. Mas aí veio a palavra. Eu falei, eu preciso terminar isso. Eu preciso ser corajosa, eu preciso obedecer a visão que Deus está me dando. Deus manda dizer pra alguém aqui nessa noite. Se você não tomar uma atitude, ele não pode agir por você nas coisas naturais. Deus é encarregado do sobrenatural na nossa vida, mas o natural, aquilo que ele já falou, aquilo que ele já deu uma ordem, depende de mim e de você. E para nós obedecermos essas ordens, a gente vai precisar ser muito intencional, irmãs. Nós vamos precisar andar por fé, porque por vista eu sou limitada, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a coisa tá feia, é pra todo mundo. Mas nós não somos covardes. Levanta sua mão direita e fala assim: eu não sou covarde. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que depender de mim no natural, fazendo sentido ou não fazendo para os outros, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu quero ter aquela fé o suficiente para tocar alguém, chegar em alguém e dizer assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego. Levanta e anda. Como uma pessoa normal vai dizer isso para alguém? Como uma pessoa sem dinheiro vai dizer isso para alguém? Levanta e anda. Posso nem te levar no hospital aqui da cidade do lado, minha querida. É, mas o meu Deus tem poder para te curar sem eu precisar levar você pro hospital. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. E eu quero ver. E você quer ver. E como que a gente vai ver, irmãs? Andando por fé. Fé, fé. Foi falado de identidade até agora. Nós já sabemos quem nós somos. Deus é misericordioso o suficiente para nos lembrar quem nós somos. Para quê? O que adianta eu saber quem eu sou se eu não faço nada? Saber por saber, tanta gente sabe. Quantos teólogos nós vemos, homens inteligentérrimos, cheios de bagagem. É, porque eu não sou não sei o que lá. Principalmente homens, como aqui a maioria somos mulheres, eu posso falar abertamente sobre isso. O meio religioso ainda tem problemas com as mulheres. Quantos são capacitados e não fazem nada? Deus chamou as mulheres para irmos e anunciarmos a ressurreição. Eles querendo ou não, irmãs. Eles aceitando ou não, eles menosprezando ou não. Nós precisamos caminhar por fé e tomar o lugar que nos foi dado. Não pelo feminismo. Ai, tô nem aí com o feminismo. Deus me livre. Eu tô aí é para Jesus. Não foi o feminismo que falou que eu tenho lugar dentro da igreja, que eu tenho lugar de voz. Foi Jesus. Ele que mandou eu ir lá anunciar. Se o mundo lá fora secular chama de feminismo, o problema é deles. Eu entendi bem que o negócio é diferente, o negócio é com Jesus. O seu negócio é com Jesus, irmã. Seu negócio não é com a opinião dos outros, não. Porque se você for parar pra ouvir a opinião dos outros, cada um vai ter uma opinião sobre você. Por quê? Tá todo mundo andando por vista. Quem anda por fé enxerga diferente. Quem anda por fé vê o projeto Girassol e fala assim: glória a Deus, 6 anos fazendo a diferença. Olha aí,
non-profit nos Estados Unidos, no Brasil. Quem anda por fé vê o Light Beyond the Walls e vê a missão, vê a igreja fora de quatro paredes. Quem anda por fé entende que isso aqui é uma mesa espiritual e todas nós estamos comendo da palavra do Senhor juntas. Ah, não estamos no mesmo lugar físico? Olha que mistério legal. Olha que coisa fantástica. Imagina como vai ser o céu, gente. Meu sonho é conhecer Tóquio. Diz que é super futurístico. Imagina o céu. Pensa nas coisas que estão aonde, ó. Pensa nas coisas que estão no alto. Ah, mas a eleição no Brasil, a coisa tá feia aqui na Califórnia. E piorou na Alemanha, né? Portugal, as igrejas tá tudo fechando na Europa. Pensa nas coisas que estão no alto. Meu pai me diz uma coisa, desde que eu me conheço por gente. Filhinha, quando você estiver ficando triste, eu venho de uma família um tanto quanto melancólica. Talvez você não consiga perceber isso pela forma que eu converso aqui agora. Mas esses meus momentos de extroversão geralmente é na música, na adoração, na igreja. O meu normal é ficar quieta. Eu sou um tanto quanto melancólica. E meu pai fala assim: filhinha, quando você sentir uma tristeza, você começar a perceber que o negócio não tá muito legal, lembra daquele culto gostoso? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Lembra daquele dia que você foi batizada com o Espírito Santo? Lembra, filhinha? Lembra, filhinha, daquele dia que você viu o coral de crianças cantar e você achou lindo? Lembra daquele dia que você viu um batismo e você chorou? Lembra dessas coisas? Quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. A fé, a fé nos traz esperança. Esperança do quê? Cristo em mim, toca em você, ó. Toca. Pode tocar bruta mesmo. Toca, mulher, você tá viva. Você sentiu aí você batendo? Você tá viva. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, eu carrego o Cristo em mim, esse Cristo que tá em mim. Alguém lá fora precisa encontrar esse Cristo que tá em mim para ter esperança, não se jogar de uma ponte. Aqui na Califórnia, a potestade que opera é a potestade do espírito da loucura, da ansiedade, da depressão, do suicídio. Irmãos, quantos testemunhos! Se eu tivesse um megafone, eu saía na rua gritando agora. Cristo em mim é esperança, não pule, não se mate. Você precisa gritar que Cristo em você é esperança da glória. Porque do que adianta nós sabermos e só guardarmos para nós mesmos? Põe no bolso aqui, ó. Eu sou uma vencedora. Eu posso todas as coisas, Deus mudou a minha vida. E eu não tenho coragem para falar para ninguém. Ai, talvez você pode me falar, mas Esther, eu não tenho uma plataforma. Eu não tenho um projeto, eu não tenho uma igreja. Na minha igreja nem me dão oportunidade para nada. Eu vou falar só mais duas coisas, porque senão eu não paro de falar. Mas eu vou usar o meu pai de novo como exemplo, o pastor Rubens. Meu pai sempre teve um bom ânimo para fazer a obra. Só que às vezes as pessoas que têm um bom ânimo para fazer a obra são impedidos dentro da igreja justamente pelo mesmo bom ânimo. Não sei como, não sei por quê, mas tem gente que quer fazer a obra e a liderança não ajuda. Tem medo? Não sei. Enfim, meu pai, um evangelista já antes de ser pastor, e não dava muita oportunidade para ele. Ele falou que ele fez um combinado com Deus. Fale mais, pai. Ele falou: todos os dias, Estherzinha, ele me chama de Estherzinha, todos os dias que eu saía, eu ia pregar para alguém. Já que não me davam oportunidade para pregar na igreja, eu ia pregar para alguém. Ah, ele pregava para alguém que estava no ponto de ônibus, para alguém que ele viu lá na padaria, para alguém à noite que a gente estava fazendo uma caminhada no parquinho. Mas eu só fui saber disso na minha adolescência, um dia que eu parei para perguntar para ele por que que ele fala com todo mundo na rua. Porque eu já não tava mais querendo sair com meu pai, irmãs. Às vezes era do ponto A pro ponto B, ele parava 5 vezes. E eu tímida. Falou aqui de voz? Gente, até a segunda série eu nem falava. Tiveram que chamar meu pai e minha mãe na escola. Perguntaram se eu sofria abuso dentro de casa, abuso religioso, porque eles eram pastores, porque eu não falava. Mas na verdade eu não falava porque eu sofria bullying. Essa é uma história para outra hora. Mas graças a Deus, aí, depois que eu aprendi a falar, irmãos, eu nunca mais fiquei quieta. Oh, glória. E ele achava uma pessoa para falar.
E meu pai foi um grande evangelista nas ruas. É claro, ele plantou igrejas também? Plantou, mas geralmente o período na igreja era assim: abria um ponto de pregação, passava para um outro pastor. Abriu outro ponto de pregação, virou igreja e de repente Deus mandou, a gente mandou para outro lugar. Ele nunca ficou anos na mesma igreja local. E algumas pessoas até questionavam: não, ele não é pastor de igreja. Seu chamado é seu, não tem que ser igual ao do fulano. Não tem que ser igual ao do ciclano. Não precisa ter ninguém antes de você que teve o mesmo chamado, o mesmo ministério. Ide, só vai. Se você parar pra pensar no meio do caminho, você não vai, você não anda, você empaca, começa a ver o que tá na sua frente, anda por vista. Quem anda por vista nem caminha. Porque lembra, eu não vou aguentar caminhar, eu vou precisar comer. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Amém, irmãs? E estou caminhando para o final. Eu quero ler para vocês aqui Mateus 16, verso 18. Diz assim: E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Olha, o inferno não tem chance contra você. Repete isso comigo: o inferno não tem chance contra mim. O inferno não tem chance contra a minha casa. O inferno não tem chance contra o meu ministério. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter que batalhar essa batalha. Uma coisa é a vitória. A vitória já foi conquistada lá na cruz. Somos vitoriosas. Mas Deus ainda nos chama para a batalha. Deus ainda nos equipa para a batalha. Deus ainda nos ensina na batalha. Deus ainda nos dá força e nos manda caminhar mais uma milha. Deus manda você caminhar mais uma milha, sabendo quem você é, mas com a fé em ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Para Deus não vale nada. Identidade sem fé não vale. E fé sem ação não vale. Então continuem andando de fé em fé, de glória em glória. Amém, irmãs? E orem por mim, por favor. Estou nessa escola cristã que é a igreja. Vivemos da obra, não sei do dia de amanhã. Tenho passado essa ansiedade em relação a isso, mas eu sei que o Senhor é o meu maná e Deus proverá. Eu queria perguntar se a pastora Gisele ainda tá aí. Ela saiu. Eu só preciso entregar isso antes de sair. Tá aí, tá Tô aí. aqui, minha flor. Oh, graças a Deus, Senhor. Ufa, mulher de Deus. Na hora que você estava pregando, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Deus começou a me tocar de uma maneira diferente. Eu recebi da parte do Senhor. Eu recebi da parte do Senhor. E o Espírito Santo, meu amigo, falou assim: Esther, a voz que eu dei para ela é uma voz que tem a capacidade de, no meu nome, quebrar coração duros. A sua voz foi separada pelo Senhor para Aleluia. quebrar coração duros. Você não tá entendendo da dureza, da Glória a magnitude Deus. da dureza. É de gente difícil. Deus te chamou para lidar com gente difícil, porque não podia ser outra É pessoa. verdade. Deus chamou você para lidar com essas pessoas porque você tem uma graça diferente sobre você, que você tem a capacidade de lidar com essas pessoas e elas te ouvirem. E o Senhor, eu falei, ok, Senhor, mas me dá um embasamento bíblico, que é realmente para eu dizer isso a ela. Aí o Espírito Santo me diz assim: diga a ela que ela foi chamada como João Batista, que tinha a capacidade e autoridade de chamar o povo raça de víboras e eles ainda serem batizados. Então você tem autoridade em você de olhar para algumas pessoas e ser bem dura, falar raça de víboras e a pessoa É se verdade. arrepende. Por É quê? dessa O maneira. Espírito Santo te deu uma graça diferente sobre isso. É Então, desse jeito mesmo. continue realmente tomando posse dessa graça e usando essa autoridade. E eu peço para que o Espírito Santo te esconda todas as vezes que os inimigos mandarem tentarem cortar a sua cabeça. Eu Porque aquele que creio. prega como João Batista vai ter a cabeça caçada, mas o Senhor é contigo. Porque ainda existem Eu muitos, recebo. muitos para serem quebrantados aonde você está. E o Senhor está usando você. Isso é só uma confirmação no seu coração. É Amém? verdade. Amém. Só para edificar a tua fé, minha flor. É verdade, viu? Amém, É amém, verdade. E a gente tem que falar, né? A gente tem que falar para acrescentar mais a fé ainda, amém, porque quando eu vou pregar, e geralmente a gente sabe que o mais difícil é pregar para quem não quer sair do vício, não quer sair do tráfico,
né, que abrir, não quer abrir mão, né? Ir para a graça de Deus, é graça, tudo é o Senhor, como diz, né? O Senhor falou ali para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Se não Amém. fosse a graça dele, nós não estaremos aqui. E é Deus na tua vida, viu, minha flor? Amém. É Deus puro na tua vida, sem mistura. Que Deus possa te abençoar, continuar te usando poderosamente através da adoração, viu? Amém. Se você soubesse como a glória de Deus desceu quando você começou a adorar, viu? Você começou a adorar a graça do Senhor, a glória de Deus Amém. desceu, viu? E através da sua vida, o Senhor vai fazer coisas muito maiores do que você pensa, Em viu? Que nome. o teu olho não viu ainda, viu? Do teu Amém. esposo, do teu Amém. filho, teu pequenininho é do Senhor, viu? Amém. Teu filho é do Senhor, viu? Deus cuida dele, Deus cuida, viu? Deus cuida do teu esposo, Deus cuida do teu Amém. ministério, viu? O Senhor Amém. está tirando algo do teu coração, uma ansiosidade, uma Amém. preocupação. Você estava preocupada com algo aí, mas o Senhor é que investe em vocês, o Senhor é quem cuida, viu? Ele está cuidando de tudo. Sabe Amém. aquele louvor adorador? É tudo que eu sou? Sempre quando você se levantar, continue adorando, viu? O Senhor está repreendendo palavras ao contrário contra a tua vida, Amém. viu? Amém. Esse é um louvor Palavras. que eu sempre canto quando eu vou visitar as igrejas. É, o Senhor fala, adorador, é tudo Amém. que eu sou. E o Senhor fala para você que tem providência, viu, minha flor? Amém? É Amém. Deus na tua vida. Fala para o teu esposo descansar o coração. Amém. Chega nele e fala, o Senhor falou para você descansar. Ele vai ver essa gravação aqui, Yeah. que ele anda um pouquinho preocupadinho. Fala para ele confiar no Senhor, tá? Tá bom? Deus Amém. abençoe, viu? Amém. Obrigada, Jaque. Obrigada, meninas. Vou continuar aqui recebendo do Senhor, porque já foram várias folhas de anotação. Jaque, posso falar